Na tua presença, Senhor, nos colocamos. Abençoai-nos, protegei-nos e venha nos conduzir para experimentar o vosso amor, a vossa graça, a vossa misericórdia, no mistério que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem, mais uma vez, bom dia. Bem, a dimensão sobre o poder do sangue de Jesus, como cristãos, nós temos o centro, que é o Cristo crucificado, ressuscitado, mas a dimensão do Cristo que derramou o Espírito Santo sobre nós também, já ressuscitado, e diz: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Mas para a gente entender esse ponto, o que acontece? Vou ter que colocar um ponto histórico para vocês um pouquinho. Nós temos uma experiência de 2000 anos de igreja. Então nós temos uma experiência, vamos dizer assim, de 1000 anos de igreja, mas isso não é como na nossa cabeça ocidental, meio brasileira, que é assim, 1000, depois começa 1001, ou 2001, não. É um processo de construção que vai acontecendo, mas os historiadores trabalham, vamos dizer, 1000 anos antes, 1000 anos depois. Né? Que nós temos uma igreja perseguida, que é uma igreja que é clandestina, que não pode se reunir. A igreja começa nas casas, não é nas basílicas. A basílica só vai ser oficializada 300 anos depois, com Constantino, com a Pax Romana. E aí depois Constantino se tornando imperador. Isso é a história da igreja, viu, gente? Está tudo lá. Constantino se tornando imperador, percebe que o império vai ruir, o cristianismo cresceu, então o Constantino vai dizer que agora a religião oficial do Império Romano é o cristianismo. E aí, tanto é que é Constantino que convida e convoca o primeiro concílio para dar paz à igreja, à organização do império e perceber, para todo mundo saber que não está mais perseguido. Bem, daí a gente tem mudanças. Então, essa dimensão da igreja perseguida, com uns 300 anos mais ou menos, vamos colocar assim, sem arredondar, nem pode ser um pouco mais ou um pouco menos, só para a gente situar, é uma igreja que se reúne na casa, Domus Ecclesia, a casa da igreja. Então, a casa de alguém que se converte, vai juntando ali, vai reunindo, vai crescendo, até depois tem uma casa maior. Essa ideia de que rico não se convertia, era só pobre. Não, pobres e ricos se convertiam. Né? A casa de Cornélio, que era um oficial romano que comandava um destacamento, se converteu, a casa dele era maior. Então a família dele também, com os filhos. Então, mas até quando chega o momento que a culpa de tudo que acontece no império era dos cristãos, começa a perseguição. É daí que eu quero trabalhar uns pontos. O sangue de Jesus, nessa dimensão de poder, que a gente sabe, o sangue de Jesus tem poder, que é usado hoje até como uma expressão, ela tem essa associação ao martírio. Muito mais a dimensão de que se eu tomo o sangue do Senhor, se eu comungo o seu corpo, se eu como a sua carne, se eu bebo o seu sangue, de Jesus, no Evangelho de São João, quem bebe o meu sangue, quem come a minha carne, viverá em mim, eu viverei nele e eu ressuscitarei no último dia. Não morrerá jamais. Essa consciência do martírio diz: nós tomamos parte do corpo e do sangue do Senhor, não morreremos jamais. Por isso os mártires da igreja primitiva eram sempre convocados a renunciar à fé cristã. E eles diziam: não renunciarei, não posso viver sem a Eucaristia. E lembrando que a Eucaristia não era celebrada todos os dias. Era só no dia do Senhor, domingo. Porque os cristãos trabalhavam, não tinha feriado, era tudo normal. Eles eram como qualquer um outro que tinha que ganhar espaço. Né? Então não era assim. Então celebrar a Eucaristia era a força para enfrentar a semana que nos reuníamos depois no dia do ressuscitado, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Então eles tinham que se esforçar. E hoje, em alguns lugares, acontece também isso, não tem tanta liberdade religiosa, não. Tá, estou situando isso aqui para vocês entenderem. Então vamos pegar o que é a dimensão do sangue do Senhor. Para entender isso, a gente tem que voltar lá no Êxodo, na Páscoa dos judeus, a Páscoa da libertação. Essa Páscoa da libertação acontece o quê? O Senhor vai libertar o povo da escravidão do Egito. Ele vai passar, Páscoa. Ele vai passar libertando. Quando essa passagem de libertação acontece uma ceia, que é a ceia judaica. Não pode desperdiçar nada,
Mas tem sinais de que o Senhor mandou Moisés constituir para que o povo entendesse. Vocês vão pegar um cordeiro sem defeito, novinho, direitinho. Vão, se a família é pequena, convidar a família mais próxima. Vão pegar o sangue desse animal, não é comer a carne com sangue, vai deixá-lo pendurado, tem que tirar o sangue. E o sangue será marcado os umbrais, as portas, e também será aspergido sobre o povo, que estará em aliança com Deus. O anjo exterminador que vai libertar vocês vai passar, e a casa, e aquele que tiver sido aspergido com este sangue será poupado e será libertado. Se nós não entendermos a celebração, porque a nossa religião é origem judaico-cristã, Jesus é judeu. Então, nós não podemos esquecer isso. Ela tem um pé no judaísmo e que depois se desdobra, de fato, no segmento de Jesus, o Cristo, o ungido do Pai. Aí o cristianismo tem uma conexão com o judaísmo, mas não espera mais o Messias. Já encontrou o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Cristo, no Evangelho de São João, ele vai dizer, eu sou o Cordeiro de Deus. João Batista vai apontar, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já conectou com o Êxodo? Então, o Êxodo, quando se celebra já a celebração da Páscoa, da preparação para a passagem para atravessar o Mar Vermelho, já se celebra já em prefiguração a libertação. Porque nós comemos o cordeiro, pão sem fermento, porque temos pressa, e nós já temos a garantia que vamos atravessar o Mar Vermelho de libertação. Nós estamos no Egito, mas não somos mais escravos do Egito, porque mesmo que nós não saímos do Egito ainda, nós já temos a garantia de libertação, porque Deus não falha. Ele é o Deus de ontem, de hoje e será de amanhã, como diz o Apocalipse. Nós já temos um sinal de aliança com Ele e Ele com a gente. Está dando para entender isso? Se não estiver entendendo, vocês... Então, quando celebram essa Páscoa, institui-se então um memorial. Quando depois atravessaram, já estão fora do Egito, vão caminhar ainda, não podem esquecer que o Senhor está com a gente. Por isso, nós vamos receber no livro do Êxodo um mandamento, um memorial. Esse memorial é o quê? Será a celebração perpétua. Uai, mas a gente vai ter que voltar para o Egito de novo? Não. Por isso que no judaísmo há uma expressão de celebrar a Páscoa que diz que um pequenininho deve perguntar: por que hoje comemos pão sem fermento e ervas amargas? E o pai, ou o rabino, ou aquele que celebra de modo especial, que é um ambiente familiar, vai dizer, porque hoje nós estamos sendo, vou usar uma expressão minha para vocês entenderem, porque hoje o Senhor nos libertou da escravidão do Egito, hoje. Então, a celebração que acontece ritualmente, ela transpõe-se para o que se celebra salvificamente. O ontem se congrega no hoje, e o hoje está justamente no ontem e no amanhã. Há uma fusão de libertação. O que é promessa acontece e o que vai acontecer já está acontecendo. Ficou claro isso aí? Por isso que São Paulo vai dizer, São Paulo é um judeu e estudioso e discípulo de Gamaliel, que vai dizer abertamente, nós já temos o já, mas que ainda não. Por isso que São Paulo diz, morrer para mim é lucro, porque eu vou ver o Senhor face a face, porque eu já sei que já estou com Ele. Viver para mim é Cristo. Por quê? Porque São Paulo vai dizer lá na sua carta aos Coríntios, não é no cálice do Senhor que bebemos, não é no sangue do Senhor, não é no corpo do Senhor que comungamos. Então, nós somos muitos, mas formamos um só corpo de Cristo, a igreja. Então, os padres da igreja primitiva fazem uma leitura assim, Orígenes, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio e Santo Agostinho, que são mais conhecidos nossos, vai dizer que o que acontece lá no Egito é uma promessa
do que vai ser definitivo na nova e eterna aliança no Cristo, o Filho de Deus, Cordeiro Eterno. Só que a igreja em si, nós somos ocidentais. Então, é difícil eu explicar isso, porque eu também sou ocidental um pouquinho. Então, a gente tem que sempre ter cuidado com palavras, porque nós esvaziamos. Brasileiro bagunçou o trem todo. Os brasileiros esvaziam as coisas. A gente faz, abrir um parêntese aqui, hóstia de isopor para catequese, né? Essas coisas, você come isopor, você não come isopor. Então, os sinais simbólicos, a gente tem que ter cuidado. Existem sinais e existe símbolo. E se os se misturam e se esvaziam, não tem sentido mais. E se esvaziam e perdem sentido, e não toca mais a alma. Por isso nós estamos tendo um catecumenato, porque a catequese ficou doutrinária sem ser mistagógica. Ou pior, nem doutrinária. Tem gente que não sabe explicar nada também. Né? Dá a escolinha lá e você leva o caderninho, faz a chamadinha, mas você comunga sem saber o que é. Né? Então, com isso nós corremos o perigo de esvaziar. O que eu quero dizer esvaziar? A igreja enfrentou um período em que alguns começaram a duvidar de como é que isso acontecia. Enquanto a igreja primitiva, pelo martírio, pela luta, pela confiança em Deus, vai dizer, depois eu vou ler o pedacinho que diz, que um dos santos diz assim: se o Senhor disse que é no vinho, no cálice, o seu corpo e seu sangue, no pão e no vinho, quem somos nós para duvidar do Senhor que diz que Ele é a verdade? Então, uma vez eu falei para os seminaristas, quando estavam discutindo sobre a presença real de Jesus no corpo e no sangue, eles disseram: padre, mas tem o milagre de Lanciano, quando era reitor do seminário, tem o milagre de Lanciano, que o padre, falei, eu não acredito em Jesus eucarístico, no poder do seu sangue, no poder do seu corpo, por causa disso, não. Aí alguns seminaristas ficaram escandalizados. Meu Deus, padre, mas o senhor é padre. Falei, e se alguém provar que aquilo ali não é? Hoje tem tanta gente de NASA, tem não sei o quê, partícula não sei das quantas, que pegar aquilo e examinar que não é. Sua fé vai embora? Ele diz, não, mas tem que ser. Falei, eu creio que não é por causa de uma hóstia ou de um sangue que coagulou no cálice. Eu creio porque o Senhor disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. E Ele mandou celebrar isso em sua memória. A gente vai voltar lá. Celebrareis esta aliança perene com vossas gerações nesse dia, desse jeito, porque é o mandato do Senhor em um memorial. Um memorial da Páscoa e agora em Cristo, um memorial da sua paixão, morte e ressurreição. O que significa isso? Na ceia está contido a paixão, o sofrimento dele, tanto é que vai suar sangue. Está contido a sua morte, crucifixão e sepultamento. Está contido o túmulo vazio, a sua ressurreição. Está contido a sua aparição aos discípulos, até para Tomé, tocai e creia, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aí tem outra experiência. A experiência de ser fiel ao mandamento do Senhor no seu corpo, no seu sangue, é de fato estar congregado, usar a expressão dos nossos irmãos evangélicos, mas está reunido em assembleia cultual. E essa assembleia cultual, ela só reúne porque tem fé. Sem fé, a assembleia não acontece. Sem fé, é apenas vinho no cálice. Sem fé, é apenas trigo fabricado e colocado ali. Sem fé, não há salvação. O que Jesus disse para todos? Tua fé te curou, tua fé te salvou. Até os 4 que levavam o paralítico. Jesus não fala que o paralítico é que tem fé. Ele olha a fé dos 4 homens que arrancam o telhado e colocam o paralítico lá. Tua fé. Por isso que uma expressão na missa diz Mysterium Fidei. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Entendeu a dimensão do celebramos o que aconteceu? Mergulhamos no que está acontecendo e esperamos o que vai acontecer. Tudo num só densidade. Por isso, em cada celebração eucarística,
o céu acontece na terra. A igreja arrebatada, como a Nova Jerusalém Celeste, também desce dos céus para acolher os eleitos. Por isso que nós rezamos a oração eucarística. Nós somos os eleitos. O Senhor nos tornou dignos de estar aqui. Aí a gente para pensar. Mas onde entra o sangue de Jesus? Para a remissão de vossos pecados. O sangue é para a remissão dos pecados, porque o sangue é o derramamento da vida para que outro tenha vida. O sangue no judaísmo e na Bíblia é a experiência de vida. E em Cristo, que nós cremos, vida eterna. Quem come o meu corpo e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Evangelho de São João. Mas tem um detalhe fundamental que Orígenes trabalha. Orígenes trabalha que não há possibilidade, que é expressão minha, mas ele realça isso, que essa experiência no sangue de Jesus precisa ter fé, e a fé também vai a partir da escuta da palavra. A gente pega os discípulos de Emaús. Como é que os discípulos de Emaús reconhecem o Senhor ao partir do pão? Porque o coração já estava aquecido. E Jesus diz, como vocês são duros, cabeça dura, um pouco de serviço duro. Vai voltar lá no Antigo Testamento. Este povo viu a libertação, experimentou o mar aberto, experimentou a coluna de fogo, experimentou a libertação, e mesmo assim esse povo fechou os corações como em Massa e Meriba. Murmuraram contra Deus e fecharam por isso. Não fecheis hoje o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Aí você vai lá na transfiguração. O Senhor diz, conversando com Moisés e Elias, os profetas e a lei, que concentra tudo em Jesus. E aí vão dizer, vão fazer 3 tendas. A tenda de Deus já é a presença dele, a sua encarnação junto de nós. E a tenda dele, a morada dele, agora é em nós, pela escuta da palavra. Este é meu filho amado, escutai o que ele diz, e a comunhão com seu corpo e seu sangue. Por isso Orígenes vai dizer que escutar a palavra, o evangelho, a pregação, é já escutar o Cristo e entrar em comunhão com ele. Para que o que vai acontecer ao comer a hóstia, que é seu corpo, ao tomar o seu cálice, o sangue, já estarás em plena comunhão, porque já desejou a comunhão pela escuta da palavra. Está ficando claro aí? Ou está ficando complicado? Não. Senão, a gente esquece umas coisas. Aqui eu vou só apontar umas questões práticas. Historicamente, por brigas teológicas, nós esvaziamos o contexto, usamos uma palavra, eu tenho medo porque esse negócio é divulgado assim, depois dá umas críticas no YouTube, esses trem todos, né? Mas eu só vou explicar para vocês entenderem. Hoje muita gente não consegue entender o contexto da transubstanciação, e aí discute porque o contexto é medieval no contexto filosófico discutido daquela época. Eu gosto sempre de trabalhar assim. Ao invés de discutir tanto o problema da palavra transubstanciação, vá ao Evangelho. Lá o Evangelho não está preocupado com como é que isso acontece, como é que não acontece. Está num contexto bíblico, teológico, dizendo o que é ritualmente celebrado por mandato do Senhor acontece porque Ele disse que é para acontecer. Se Ele disse que é para fazer e para acontecer, se o judaísmo celebra a contexto histórico, ritual de sua libertação, e é sua libertação até que para eles o Messias venha e restaure Jerusalém, essa é a promessa do judaísmo, pelo que eu estudei na época. Assim também o cristianismo, com essa bagagem, São Paulo diz, não é no mesmo cálice do Senhor que recebemos, como recebi do Senhor eu vos transmito. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, carta aos Coríntios, ele tomou o pão, deu graças, sobre ele se disse, isto é meu corpo que será entregue por vós. Da mesma forma tomou o cálice, abençoou, pronunciou a ação de graças, que é a palavra Eucaristia, deu graças ao Pai. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, para a vossa salvação e por todos. Fazer isso em minha memória. E toda vez que vocês fazerem isso, estarão celebrando a minha memória. Ou seja, eu que mandei fazer. Pronto. O problema é que a escolástica medieval ainda está na nossa cabeça, porque começou as discussões, como é que isso acontece, como é que não acontece, como é que não acontece, por quê? O Elbert me convidou, eu falei, eu abro um monte de espaço, viu? Abro igual que as janelinhas de computador. Então, espero fechá-las, para vocês entenderem.
nós saímos de uma igreja convicta, convertida e que morria por causa de Jesus para uma igreja sacramental. O que eu quero dizer sacramental? O imperador se tornou, que na verdade Constantino só foi batizado no momento de morte por um padre ariano, de heresia ainda, que tinha o arianismo e o cristianismo, com a ortodoxo. Constantino, por saber que se ele batizado, se ele pecasse, ele teria que fazer penitência pública para o imperador ficar ajoelhado na porta de uma igreja pedindo perdão dos seus pecados, seria vergonhoso. Ele entrou naquele processo de catecumenato até momento morte. Porque ele sabia a exigência de ser cristão, ele tinha que mudar de vida. Quando todo mundo se torna cristão, o que acontece? Começam as discussões acadêmicas. Lá na Idade Média, lá na frente, começam os problemas das heresias, os rompimentos, porque muita gente entrou para a igreja, mas não foi convertido. Aí você escuta um monte de gente que é católico, mas só vai no dia de Nossa Senhora Aparecida, ou do santo de devoção dele, ou no dia de batizado de alguém para pegar o almoço, ou no velório de alguém, ou no casamento. Mas no dia a dia, não sejas incrédulo, mas fiel, reunir-se com a assembleia cultural, de todo dia fazer a caminhada pedagógica da palavra para se alimentar da palavra, como diz Orígenes, e se lançar no corpo e sangue do Senhor, não acontece. Ele vai esporadicamente. E indo esporadicamente, ele não tem mudança na vida. Eu pergunto para você que comunga todo esse tempo, se eu e você não pararmos para questionar, examinai a vós mesmos antes de aproximar do corpo e do sangue do Senhor, examinar a partir da escuta da palavra. Não é ficar caçando filigrama de pecado, não. É examinar o seguinte: Senhor, tua palavra está me confrontando para que teu sangue lava e purifica e restaura-me de novo? O teu corpo e teu sangue dentro de mim será uma bomba atômica de explosão, destruindo todo o pecado dentro de mim? Está ficando claro isso aí? Eu estou usando bomba atômica aqui, para vocês entenderem, porque devasta tudo. Né? Devasta tudo. Então, se o Cristo disse que eu vi Satanás descer do céu, cair do céu, como relâmpago, pela desobediência dele, e vocês estão alegres por isso, porque eu dei poder a vocês e o Satanás obedeceu a vocês, porque eu sou mais forte. Por isso que tem um dos santos, até postei ontem no Instagram um pouquinho, que eu achei interessante, tem um dos santos que diz que Deus nos deu a arma. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nos deu uma arma belíssima, né, para vencer o desafio, que é o sangue do Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui qual que é. Achei. Deixa eu só ler para vocês, porque isso é São João Crisóstomo do século V da igreja, dizendo aos batizados nas catequeses, aos novos filhos de Deus: o valor do sangue de Cristo. Deus deu-me ainda outra arma de proteção. Qual foi? Preparou-me uma mesa, mostrou-me um alimento com o qual me saciou, a fim de que depois de me ter alimentado, eu possa vencer o inimigo com mais força. Quando o inimigo tiver saído do banquete do Senhor, foge de ti como se deitasses fogo pela boca. Mais rápido que o vento, deixa-te e não ousa aproximar-se. Quando este cruel inimigo vê a tua língua vermelha de sangue, acredita-me, não resiste. Quando vê a tua boca lançar chamas, volta-se com terror. Será que quando a gente comunga, a gente tem essa consciência? Isso é São João Crisóstomo. Queres conhecer o valor do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento. Imolai, diz Moisés, um cordeiro de 1 ano e assinalai as portas com o seu sangue. Que dizes, Moisés? O sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem irracional? Certamente, responde ele, não porque é sangue, mas porque prefigura o sangue do Senhor. Se hoje o inimigo, em vez do sangue simbólico aspergido nos umbrais, vir resplandecer nos lábios dos fiéis, portas dos templos de Cristo, o sangue da nova realidade fugirá ainda para mais longe. Aí a gente para pensar. O sangue de Jesus tem poder. É a remissão na cruz
já ensanguentado, ele lava, purifica e restaura-nos ao homem perfeito. Por quê? Porque na cruz, ao coração de Jesus aberto, São João diz que jorrou sangue e água. Lá no deserto, Moisés tocou na rocha e saiu água. Essa é a pedra que os pedreiros rejeitaram e tornou-se a pedra angular. Dessa pedra do seu coração, a base da nossa salvação, jorra água, batismo. Batismo que é prefiguração, não realização do que foi prefigurado lá em Noé, na arca do dilúvio, que foi prefiguração onde? No Mar Vermelho, que passou a pé enxuto. Prefiguração do Senhor que nos lava e purifica e nos restaura de novo. Quando a água do batismo já somos marcados novas criaturas. Lavados em Cristo, banhados em Cristo, nascemos de novo. As coisas antigas já se passaram, somos, São Paulo, nascidos de novo. E o sangue, a remissão dos pecados acontece. Ah, mas então por que a gente fala que a gente é pecador? Aqui tem que ter muito cuidado com isso. Depois vocês podem comprar um livrozinho, fazer propaganda, porque eu quero a comissão, hein? Brincadeiras à parte, Herbert. Existe um livrinho sobre a confissão, de Scott Hahn, que ele trabalha justamente isso. O pecado que nos impede de ir para o céu foi retirado em Cristo e no santo batismo. A concupiscência, o desejo, que é o que São Paulo diz, a carne e o espírito habitam em nós, até o desejo de fazer o que é errado, continua em nós, porque nós temos liberdade para escolher. E nós seremos tentados a escolher errado. E aí daí vem a força do sangue de Jesus, para nos lembrar sempre que sem Cristo nada posso, de São Paulo. Quando ele fala assim, quando sou fraco, então é que sou forte. É aquele que estiver de pé, prepare-se para, cuidado para não cair. Não é você estar de pé, não é por você só, porque o Senhor te resgatou. Aí a gente vai lá em Jesus, no Evangelho de João, se eu não me engano, sem mim nada podeis fazer. Eis que estarei convosco. Está ficando claro aí, gente? Então, essa força do sangue, do coração aberto na cruz, é a dimensão profunda da Eucaristia. Batismo e Eucaristia. E o derramamento do Espírito Santo faz com que, na palavra do presbítero, na celebração do memorial, que é o memorial do sacrifício do Cristo, não é matar Cristo de novo, é tornar-nos presente no mistério que aconteceu, está acontecendo e nos salva plenamente. Por isso, quando Jesus, na última ceia, ele já anuncia o que vai acontecer, ele já está celebrando o que vai acontecer, acontecendo, para não deixar a igreja sem o amparo necessário, porque é um mistério que ele está instituindo como nova aliança. Agora, não mais nos cordeiros do templo, mas nele mesmo que entrou, como diz a carta aos Hebreus, entrou no santuário de Deus, não por outro sangue, mas pelo seu próprio sangue. Assim não tem mais um véu que nos separa de Deus. Deus se dá a nós. Gente, isso é tão profundo que a gente devia parar de mascar chiclete dentro da igreja e parar de dar biscoitinho para a criança dentro da igreja. E mesmo que a criança vá, você ensinar e ajoelhar e rezar depois da comunhão, ou cantar, porque nós padres também temos que dar silêncio pós-comunhão, porque um dos padres da igreja primitiva diz, depois de ter comungado, se não me engano, Orígenes, ou tem Teodoro que diz isso, depois de ter comungado, com reverência, contempla, aqui não vou entrar na dimensão de comunhão na boca ou na mão, mas eu vou voltar ao que ele diz lá na época dele, era comunhão na mão. Estende a tua mão, contempla o Senhor que toca em você. Da mesma forma, quando tomares o cálice do Senhor, contempla o cálice que é entregue a você, delicia-se no sangue do Senhor e ao voltar para o teu lugar, volte adorando, na expressão que ele diz assim, glorificando o Senhor que lhe deu tamanha dádiva de participar da salvação que ele te dá. Ou seja, ninguém é digno. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas aí, um dos padres da igreja, porque se eu for ler tudo vai ficar travando, né? Mas vai dizer assim, não é
a gente que se torna digno. É o Senhor que nos tornou digno. É o que São Paulo diz. Quando Ele morreu por nós, o sangue derramado por nós, ninguém era digno. São Pedro vai dizer também, o Senhor nos fez seu povo, pelo teu sangue, pela tua cruz, pela tua ressurreição. Por amor a nós. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Por isso, se a gente quiser ser perfeito para ir para a Eucaristia, ninguém vai chegar lá não, viu? Então a gente pode encerrar e parar de rezar a missa. Até padre. No sentido assim, que não precisa nem ser padre, porque ninguém é perfeito. Agora, pela tua misericórdia, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi. E vos constituí para ir e produzir frutos. E não vos chamo de servos, vos chamo de amigos. Porque vos dei a conhecer todas as coisas. A amizade na palavra bíblica, ela quer dizer intimidade. Tão íntimo que eu te dou o meu sangue, te dou o meu corpo. Isso escandalizou a comunidade no Evangelho de São João, que alguns apocaram fora, como diz na roça. Vieram não. Por quê? Como é que esse homem vai dar de comer sua carne e vai nos dar de beber seu sangue? Esse homem está doido. E ele vai dizer, vocês também não querem ir embora? E aí Pedro diz, aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna, de salvação. Salvação no teu corpo, salvação no teu sangue. Mas o Evangelho de São João, capítulo 5, quando vocês chegarem em casa, vocês dão uma lida, é a dimensão da escuta. Para depois, para a dimensão da comunhão. O verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Eu não sei como é que está meu horário aí. Né? Então, vamos entender uma coisinha real. Espiritualmente, como é que a gente recupera isso? Aqui eu não vou entrar no mérito de como é que se comunga e tudo. Quando eu falei uma coisinha, abri um outro parênteses, agora eu vou fechá-lo de novo, que eu deixei ele aberto, a questão de que nós usamos linguagens que às vezes não é entendida hoje nem pela juventude, nem pelos mais velhos. E corremos o perigo de brigar por uma coisa que não compreendemos. Não compreendemos a dimensão filosófica de época. Né? O que é importante para nós é irmos ao texto bíblico. E ao texto bíblico responde todas as questões de discussões filosóficas. Meu professor de Bíblia e de teologia, ele misturava as coisas um pouquinho, que ele gostava de Bíblia muito também, era um jesuíta, ele disse assim, quando vocês tiverem dúvida dessa confusão toda histórica, do nome, da transubstanciação, vá ao Evangelho. O Evangelho é palavra de fé e salvação. Vá ao Evangelho. O que o Evangelho diz? Isso simboliza? Como é que você vai mudar? Não, o Senhor tomou o pão, deu graças e deu, isso é meu corpo. Pronto. O Senhor não quer te explicar como é que vai acontecer, Ele quer que você acredite que está acontecendo e pronto. Porque exige fé, não é para a razão, é para teu coração, é para a tua alma. E entendendo que o Senhor está ali, porque Ele mandou fazer, faça, confiando de que Ele vai te dar a resposta por obra do Espírito Santo. Pronto. Porque às vezes o que aconteceu? Com a alta escolástica, parou-se da vivência celebrativa. Lembra que a catequese mistagógica, São Cirilo e esses santos que eu mencionei aqui, acontece, primeiro se celebra, depois medita, isso é a palavra mistagogia, o mistério celebrado. Compreendes o que aconteceu? O Senhor te deu salvação, o Senhor lavou você, o Senhor ungiu você, o Senhor te alimentou. Na alta escolástica, na Idade Média, o que aconteceu? Começou as discussões das faculdades. Então começou a... Como é que isso acontece? Como quase uma dimensão racional, longe do altar, longe do templo, longe de Jesus. Mas apenas com a razão. Aí começou as discussões quase heréticas da coisa. E aí, como o ocidental é todo racional, o jurídico, tem que trabalhar o jurídico. Aí agora vocês entenderam as dimensões das palavras. Por isso, para nós, é muito complicado quando você entra uma jarrinha de... Nós estamos vivendo um período de mudança da liturgia. Fechei o parênteses da fala, da questão da linguagem, e vai à questão bíblica, e vou abrir uma questão da linguagem dos enfeites litúrgicos. Cuidado com hóstia de isopor, você não come isopor. Cuidado com pão de padaria para enfeitar a entrada de altar, entra o que você vai comer. Se quer fazer o correto, vamos dizer assim, simbólico, mistagógico e orientado, faz procissão com hóstia e as galhetas.
Esta igreja sempre recebeu isso, até quando era pão ázimo trazido de casa. A comunidade levava. São Cesário de Ares vai dizer que uma senhora um dia sorriu quando recebeu o pão consagrado, o corpo de Cristo, ela sorriu, porque ela viu que era um pedacinho de pão que ela trouxe de casa. E aí São Cesário faz uma homilia dizendo, sorristes alegremente, mas não esqueça que não é mais o que você trouxe, mas é o que a igreja te dá, por mandato do Senhor, o corpo dele. Entendeu? Então, aí você entra com um pão de padaria, mas ele vai ficar aos pés do altar na credência. Você faz uma coisa, e diz outra, e faz outra. Então, aquilo fica enfeite. De enfeitar, não tem necessidade. Então, eu aprendi isso na liturgia. O que você faz, se você leva a Bíblia, é Bíblia. Então, leva o que a igreja diz. Lecionário, evangeliário, pronto. Se tem o evangeliário, não entra com o lecionário. O centro é evangeliário. O lecionário já fica lá, você entra com o evangeliário. Não entra duas palavras. A igreja não tem duas palavras. A igreja só tem uma palavra. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Deus, palavra, se fez homem. E homem se deu a nós o seu corpo no seu sangue e nos dá toda vez pela sua palavra por obra do Espírito Santo, e no seu corpo, no seu sangue, por obra de salvação, e nos faz seu corpo vivo a igreja. Isso é São Paulo que diz, não sou eu. A igreja é o corpo de Cristo, porque se alimenta do corpo de Cristo por obra do Espírito Santo. Então a igreja faz a Eucaristia faz a igreja. Uma, vamos dizer, experimenta a outra, mas uma é mais forte do que a outra. A Eucaristia faz com que sejamos santificados. Mas a mesma Eucaristia nos chama à santidade para que sejamos igreja, para que uma esteja intimamente ligada à outra e, de fato, as duas experimente, por excelência, o céu na terra e a terra seja arrebatada ao céu, por obra da salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, ficou claro isso aí? Então, com isso, a gente começou a esvaziar. Por brigas históricas com o protestantismo, o cálice foi tirado. Mas não é porque foi tirado. O cálice nunca foi tirado. Porque quando se mergulha um pedacinho da hóstia no cálice, quer dizer, não há separação. Aí eu estou recebendo só o sangue, não estou recebendo só o corpo. Não, você está recebendo, se você comunga, não pode com trigo, você comunga só o sangue do Senhor, você está recebendo Cristo por inteiro. Se você não pode receber o sangue do Senhor, mas você está recebendo na hóstia o corpo de Cristo por inteiro, porque Ele é vivo. Está claro isso? Agora, no Concílio Vaticano II, longe de polêmicas com os protestantes, que a coisa estava trabalhada, o próprio Paulo VI recomendou que essa possibilidade da comunhão sobre duas espécies fosse mais profunda para que experimentássemos a totalidade da Eucaristia. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. O problema é que nós temos que reeducar o nosso povo mistagogicamente no poder da Eucaristia. E aqui me desculpe se eu vou escandalizar, não é no poder da consagração. Porque para muita gente, a Eucaristia é a consagração. E a Eucaristia, desde o canto de entrada ao canto final, é a santa celebração eucarística. Por isso, se você chega atrasado, já acabou o evangelho, já faz a primeira leitura, você não deveria comungar. Você não escutou. Porque é o verbo que se faz carne. E o poder no sangue de Jesus se faz pela palavra. O poder do corpo do Senhor acontece pela palavra, que é obra da ação do Espírito Santo. Então, se eu desmereço a palavra, São Jerônimo vai dizer, desmerecer a Escritura é desmerecer o corpo de Cristo. Encontrar a Escritura é encontrar o corpo de Cristo. Porque a palavra se fez carne. E quando eu digo carne, eu estou trabalhando carne e sangue. Porque senão a gente corre o perigo de dizer assim, de onde veio esse sangue? Tirado, não. Escorrido do Cordeiro que está imolado por nós. Está ficando claro aí, gente? Tranquilo? Tranquilo. Então, daí, eu só gostaria de concluir essa reflexão mostrando o seguinte.
é preciso que nós nos aproximemos da Eucaristia com essa consciência de remissão dos pecados. O que é essa consciência de remissão dos pecados? É experiência de fé. A Eucaristia também perdoa pecado. Porque senão o mistério pascal do Cristo está em vão. Mas ao mesmo tempo, a igreja em Cristo, entendendo a palavra de Cristo, deu-nos remédio de cura, que é o sacramento da confissão. Mas um dos padres da igreja diz assim, depois eu posso procurar aqui, que são vários pontos marcados, dizendo assim, se estiveres na Eucaristia e não tiveres condição, isso também o Concílio de Trento ensina, e o Vaticano II confirma isso. Às vezes a gente tem vou abrir um parênteses aqui, uma janelinha, tem muito movimento por aí, querendo desmerecer o Concílio Vaticano II sem não ter lido um documento, sem nem ter entendido o concílio. O concílio não volta a Trento. O que Trento definiu, o Concílio Vaticano II continua. Pontos importantes. O que o Concílio Vaticano II volta é a igreja primitiva naquilo que havia sido perdido. Que encheu de tantas coisas desnecessárias. E voltou à essência. Por isso, um dos pontos da dificuldade da missa de Paulo VI, para muita gente hoje, é que tem um autor ali, que é César... não, pode citar o nome errado, mas acho que é César de Giraldo. Ele vai dizer o seguinte, nós temos que saber discernir abusos litúrgicos pós-Vaticano II e bagunças que fizeram, quebrar imagem, um monte de coisa, que é a confusão toda, e também um progressismo demais, mas também não podemos desmerecer o que é fundamental. E aí César de Giraldo diz também, mas também Trento, antes do Concílio Vaticano II, também tinha abuso, viu? Não pensa que era tudo santinho, não. Tinha abuso que o Concílio também corrigiu, até Trento corrigiu. Então, assim, ele diz assim, é preciso que a gente vá ao Concílio e leia os documentos do Concílio com um olhar teológico para entender o que aconteceu. Então, se a gente perder isso, o que acontece? Qual que é a dificuldade da missa de Paulo VI para muita gente? Ela exige entendimento do rito. O que significa isso? É que depois de 50 anos já está tentando fazer. Ela exige iniciação cristã. Porque o rito de Paulo VI, o Vaticano II, pegou o retorno da liturgia romana, mais simples, que é lá no primeiro milênio. Então essa liturgia precisava de gente iniciado, que entendia os santos mistérios que acontecem no rito. O gesto do padre, a oração, o altar da Domus Ecclesiae era no meio. Esse desenvolvimento do altar na parede é mais antigo. A retirada do cálice é medieval, porque antes a comunidade menor tomava do cálice. Por isso que São Irineu diz, tomar do cálice, seca teus lábios, e a partir de secar os teus lábios, toca no sentido dos olhos, dos ouvidos, para que veja, para que escute a palavra. Então, qual que é a dificuldade? Se eu não sei o que é o catolicismo como base cristã, eu não entendo o rito da missa. E aí a missa para mim fica chata. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo, porque eu estou assistindo. E se eu não entendo o sentido mistagógico e não ficar atento à palavra, e a palavra não toca em mim, eu não consigo me lançar para crer, como diz Orígenes. E aí tem um outro problema. Nós ficamos apegados aos folhetinhos e não olhamos para o Cristo que fala com a gente, como diz em Neemias capítulo 8, que quando o povo escuta a palavra e confronta com a palavra, diz, o povo começa a chorar. E aí que Neemias diz assim, não, hoje não é um dia de chorar, não é de lamentar, é de agradecer, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. É dia de nossa retomada da aliança. Ide para vossas casas, aí vem a base da Domus Ecclesiae, ide para vossas casas, matai um cordeiro, como diz a aliança, e tomai bebidas doces. O que é a bebida doce? O vinho, que é a base depois da celebração, que Jesus vai tomar do cálice e diz, não é mais o cordeiro, é o pão, que é minha carne, e não é mais um vinho qualquer, é meu sangue derramado por vós. A base da aliança, este é o dia que o Senhor fez para nós, retoma o salmo. Dia de alegria. Por isso, se alguém está ali, não pode confessar, não dá tempo. Aqui tem um perigo, que depois vai até um bate-papo teológico, não comigo, quanto padre for preciso.
que é cuidado com esse, eu vou abrir um parênteses aqui, cuidado com essas confissões de desencargo de consciência. Existem confissões que são inválidas, porque você tem que participar de encontro, tem que bater carimbo para subir, mas você não está arrependido. E aquele que confessa por desencargo, mas não por conversão. Se não há contrição, arrependimento, se não há vontade de mudança, sua confissão é inválida. Você está só tirando o balde que está cheio, joga fora, mas não conserta a torneira. Você tem que querer mudar. Por isso que o Concílio de Trento diz, se você aproximar-se da Eucaristia com coração contrito e humilde, consciência, por isso São Paulo diz, examinai-vos, sabendo que aquele que é o remédio da tua salvação é a partir da comunhão de dentro que te lança a vomitar o pecado e dizer, não mais vou voltar para a casa do meu pai de qualquer jeito, e não vou ficar mais nesse chiqueiro, porque na casa do meu pai tem pão com fartura, e o Senhor lava-nos, reveste-nos com sua veste, coloca anel no seu dedo, sandália nos seus pés, dignidade de homem livre, do senhorio da sua vida e de vida nova, e senta à mesa num banquete de tua salvação, e te convida a sentar porque você mudou. E aqui eu vou lançar uma pimenta nos olhos de vocês e no meu também. Se você odeia teu padre e teu bispo, não deveria aproximar da comunhão. Porque onde está o bispo está a igreja. Porque ele é sucessor dos apóstolos. E se você tem alguma coisa contra teu irmão e vá ao altar sem reconciliação, tua comunhão é inválida, é para tua condenação. Porque São João vai dizer, e São Tiago também vai dizer, a língua é destruidora da tua alma também. E mais ainda, quando São Cipriano vai dizer, como podem querer oferecer um altar paralelo, como podem estar fora da comunhão com o seu bispo, sendo que o bispo é o sucessor dos apóstolos? São Cipriano que vai dizer, aquele que se torna inimigo do altar do Senhor e inimigo daqueles que são servidores do Senhor, como pode estar em plena comunhão com o Senhor? Vá corrigir teu irmão pessoalmente. Quantas vezes você chegou perto do seu padre? Esse é o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus caminha e ele corre nas nossas veias, porque somos um só corpo. E um só corpo sem divisões por obra do Espírito Santo. E mesmo que alguém está ferido, é obra do Espírito Santo. E no sangue de Jesus, curar a ferida. E não arrancá-la e cortá-la fora, a não ser que a pessoa não queira mudar. Aí que se chama excomunhão. A excomunhão é a pessoa que já está publicamente fora da comunhão com a igreja. E nós queremos uma igreja que seja do meu jeito. Light, ou às vezes fora da doutrina. Entendeu a dificuldade que é? Agora, me permita concluir. Aqui está a graça e a força da ação do Espírito Santo na Eucaristia. Se eu comungo do corpo e do sangue do Senhor, em plena unidade, mesmo seja só no corpo, na hóstia, numa espécie só, ou seja, só no cálice, por espécie só, ou nas duas espécies do corpo e do sangue, pão e vinho, vou usar assim a expressão mais para vocês entenderem, ou pão e vinho eucaristizado, ou seja, não é mais o pão, não é mais vinho, mas é o corpo e o sangue do Senhor. Se eu estou nessa plena comunhão e esforço em oração para que a graça de Deus restabeleça a unidade da igreja, o demônio começa a te atacar, mas ao mesmo tempo ele não tem força, porque aquele que te fortalece em plena comunhão de fé é a tua salvação, a minha salvação, intercessão santificadora da igreja. E é aí que nós temos que estar atentos. Não podemos estar na missa de qualquer jeito. Aqui eu não estou falando de piedade expositiva, gestos. Eu estou dizendo de coração. Senão esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus vai dizer, não vos conheço. Então, mas se nós aproximamos da Eucaristia com desejo de santidade,
É que não estou fazendo propaganda, não é que eu estou tentando trabalhar essa Santa Teresinha. A convicção das aclamações eucarísticas, o silêncio pós-comunhão, os cantos litúrgicos dentro da palavra, momento de silêncio, momento de vibração, mas momento de oração, a intimidade com a palavra de Deus, porque sem a palavra não há essa profundidade. Se nós estivermos recuperando isso, você não precisa ficar fazendo inventação de moda. Você precisa entender o rito. E se entender o rito, a missa de Paulo VI responde, porque a palavra confronta você. Você diz, meu Deus, não ardia meu coração quando o Senhor me falava as Escrituras? E se a palavra ardia em meu coração, aí sim, esse sangue vivo, esse corpo vivo, essa palavra viva, envolve a tua alma e dá uma virada de 360 graus, diz, não sou mais o mesmo. Aí você pode fumar, você pode beber. Então, eu sei que você não pode beber um cálicezinho de vinho, uma cervejinha, mas pode tornar grade. Aí tem gente que não entendeu isso até hoje. Vive 40 dias da quaresma sem beber e 50 dias entornando 50 garrafas por dia, quase. Não entendeu nada de penitência, é exterioridade, é apenas obrigação e não conversão. E nem, por exemplo, a experiência de que no sangue de Jesus eu já tenho tudo, não me falta coisa alguma, a minha experiência de fé do dízimo, a minha experiência de fé da caridade, a minha experiência de fé de comunhão, de ação e missão, não acontece. Eu sou igreja, mas lá no meu cantinho. Eu não quero comprometer com as coisas de ser igreja onde eu estou. Aí perdemos a razão da vida que está em mim, pela vida eterna que age em mim. É o que o Cursílio trabalha. Vocês que são cursilistas, é evangelização de ambientes, por quê? O Cursílio é 3 dias, o terceiro dia é a tensão da Páscoa, o quarto dia é a vida de ressuscitado. Se ninguém entendeu o Cursílio até hoje, está aí a resposta do Cursílio. O quarto dia é a vida de ressuscitado. O quarto dia do batizado, ou chamado oitava da Páscoa, é compreender que se não entender o mistério, não viverá o rito. E se não entender o rito, não experimentará o mistério. Mesmo que seja tão desafiante, não, precisa abrir o coração. Tá bom, gente? Alguma pergunta? Não sei se tem. Eu espero que dê para entender. Eu não me preocupei tanto se está textos bíblicos, mas vocês se prestaram atenção, perceberam que eu citei São Paulo, citei carta aos Hebreus, citei São João no Evangelho, citei carta aos Coríntios, citei Êxodo, Efésios, que diz, assim como, que tem um detalhe belíssimo, Efésios vai trabalhar o amor matrimonial como Cristo amou a sua igreja, doou a sua vida por ela. Por isso que é o sacramento que Deus uniu, o homem não separe, porque é uma união abençoada como Cristo. Como a igreja nasceu do lado de Cristo, assim como Eva nasceu do lado de Adão, a igreja nasce do lado do Cristo como a esposa. Assim o esposo e a esposa se completa por obra do Espírito Santo, unido para a santificação, salvação e redenção, até para a sua própria família. Se entender isso, a família vai para a Eucaristia, porque é na Eucaristia que ela vai ganhar força, não é comungar. Aí repito, a Eucaristia não é consagração apenas. A Eucaristia é a totalidade da palavra que se fez carne, alimenta-nos e eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Ide, eu vos envio onde eu mesmo devia ir e dou poder para vocês expulsarem. Por isso que São João Crisóstomo vai dizer, o demônio foge de vós porque estáis com Cristo. Se estáis com Cristo, sois nova criatura. Amém?